dezembro de 1989. Ceausescu ordena que a polícia secreta despeje o padre húngaro László Tokes em Timișoara, um crítico incansável do governo. Assim que os fiéis ficam sabendo da ação da polícia, eles se juntam formando uma barreira humana em frente à casa do padre. Eles estão determinados a impedir o despejo. É o primeiro ato aberto de desafio ao regime. Em poucas horas, o grupo cresce. Estudantes, trabalhadores e moradores vão se juntando e cantando liberdade e abaixo Ceausescu. A polícia revida com a agressão, causando muitos feridos entre os manifestantes. Mas a repressão só fortalece a revolta em Timișoara, e os protestos crescem, com milhares se juntando contra o regime. A princípio, a revolta é contra o despejo do padre, mas evoluem para críticas gerais a Ceausescu, pedindo a queda do ditador. Nicolae Ceausescu faz o que qualquer ditador faria: repressão total, e forças de segurança intervêm com extrema violência. As manifestações duram a noite toda e continuam no dia seguinte, revelando uma cidade banhada em sangue e centenas de mortos. Ceausescu declara estado de emergência na região. Cidades vizinhas se juntam aos protestos, transformando em um movimento ainda maior. Depois de 5 dias, Timișoara é declarada livre do comunismo pelos manifestantes. O exército começa a desertar e se alia aos protestos que já começaram a surgir na capital. Ceausescu subestimou a gravidade da situação. Então, ele convoca o povo para um discurso marcado para a tarde do dia seguinte, que deverá ser televisionado e transmitido para todo o país. Mal sabia ele que seria o maior erro da sua vida. A praça está lotada de fiéis apoiadores e pessoas que foram trazidas para cá à força. Ceausescu surge na sacada. Faz um aceno para o público. A multidão o aplaude e recita versos do partido. Então, ele começa o seu discurso. A princípio, as coisas parecem estar indo muito bem. Mas, no final do discurso, no meio dos agradecimentos aos organizadores do evento, gritos são ouvidos no fundo da multidão. Populare din București, considerând aceasta ca o Nesse ponto, as câmeras são apontadas para o alto, para evitar mostrar o caos. Mas os manifestantes estão avançando em direção ao edifício do Comitê Central, onde Ceausescu está. O caos na praça é generalizado. Meio confuso e sem entender nada, Ceausescu tenta continuar o discurso anunciando aumento de salários e aposentadorias, para tentar acalmar os ânimos. Mas a mentira já não cola. O que era para ser um ato planejado para reforçar sua imagem e tentar mostrar que ainda havia apoiadores do seu regime, virou um espetáculo de humilhação pública, transmitido ao vivo para milhões de romenos. Ceausescu é aconselhado a interromper o discurso e sair da sacada. O prédio está cercado e a multidão só aumenta. Ceausescu não consegue sair. Está preso dentro do próprio edifício. A repressão militar é intensa e segue a noite toda para proteger o prédio e Ceausescu. Até aquele momento, ele se recusava a acreditar que a revolta era genuína, insistindo que agentes estrangeiros, húngaros, soviéticos ou ocidentais, estavam por trás do caos. Então, começam a surgir rachaduras no regime. Alguns oficiais do exército hesitavam em seguir ordens e começaram deserções em massa. Na manhã do dia 22 de dezembro, a manifestação atingiu seu ápice, e chegando notícias de que o efetivo militar para conter a multidão está se tornando insuficiente. Ceausescu e seus últimos aliados estão encurralados dentro do prédio. Ele ainda acredita que pode recuperar o controle.
e quer fazer uma nova aparição na sacada para falar com o povo. Mas ele foi desencorajado pelos assessores a não colocar o rosto na janela. O temor era de que a qualquer momento a multidão tomasse o prédio, já que cada vez mais soldados largavam as armas e se juntavam aos manifestantes. Nicolae Ceausescu não tinha outra opção a não ser tentar uma fuga, mas sair por qualquer porta do prédio seria suicídio. Então, Ceausescu ordena que tragam um helicóptero para o telhado. Nesse momento, os manifestantes arrombam as portas e invadem os andares inferiores. Ceausescu e sua esposa embarcam na aeronave, acompanhados por 2 assessores, junto com alguns seguranças. O helicóptero levantou voo sobre olhares de fúria e espanto da multidão. Eles saem de Bucareste e seguem para Snagov, a cerca de 40 quilômetros dali, onde Ceausescu mantinha uma residência palaciana que abrigava uma base leal ao regime. Ele esperava reorganizar as suas forças ou planejar os próximos passos. Ceausescu tentou contactar aliados militares e políticos, mas não obteve apoio. O exército havia se voltado contra ele, e até a Securitat, a polícia secreta, não era mais confiável. Percebendo que aquele local não era seguro, decide encontrar outro refúgio. Ele decide ir até Targoviste, a 80 quilômetros dali, onde havia uma base em que ele acreditava que havia militares dispostos a protegê-lo. Eles voltam para o helicóptero e decolam imediatamente. Enquanto eles seguem para a base militar, em Bucareste, a invasão ao prédio do Comitê Central está sendo televisionada ao vivo. O povo está exibindo bandeiras perfuradas, uma maneira de dizer que o regime está caindo. Existe um misto de alegria e tensão no ar, pois ao mesmo tempo que os tanques e soldados estão se juntando cada vez mais à manifestação, ainda existem alguns agentes da Securitat espalhados pela cidade, tentando resistir. A televisão romena, que continuou transmitindo o povo tomando o Comitê Central, também foi invadida. Ali, os técnicos da televisão, exaustos por anos de censura, abrem os portões e garantem que as câmeras permaneçam no ar mesmo sob risco. No estúdio principal, pela primeira vez em décadas, ecoa uma verdade proibida. Ceausescu fugiu e a ditadura está caindo. Transmitido ao vivo para todo o país. Enquanto isso, Ceausescu está a poucos minutos de chegar em Targoviste, mas uma mensagem no rádio muda tudo. Todos os voos estão proibidos. Qualquer aeronave não identificada será abatida. O piloto se vê obrigado a fazer um pouso de emergência em uma estrada entre Bucareste e Targoviste. A fuga estava completamente comprometida. As forças locais já haviam aderido à revolução e avistaram um helicóptero voando baixo. Nicolae e Helena Ceausescu foram presos tentando fugir em um carro. Ambos são levados a uma base militar. Eles foram recebidos com hostilidade contida, mas sem violência imediata. Os militares, cientes da revolução em Bucareste e da fuga do ditador, trataram o casal com um misto de formalidade tensa e um certo desprezo, mas seguem o protocolo. Ceausescu não era mais presidente, era apenas um prisioneiro. Nicolae, ainda tentando manter uma postura autoritária, exigiu falar com comandantes leais, enquanto Helena alternava entre arrogância e nervosismo, exigindo tratamento especial. Ambos foram rapidamente desarmados de qualquer ilusão de poder e conduzidos a uma sala pequena dentro do quartel, onde foram mantidos sob guarda armada. A atmosfera era tensa, com os militares incertos sobre o que fazer com o casal, aguardando ordens de Bucareste. Assim que a prisão de ambos é divulgada à imprensa, o povo exige justiça por anos de opressão. O novo governo está determinado em levar ambos a julgamento o mais rápido possível. No dia 25 de dezembro de 1989, um tribunal militar improvisado é formado dentro de uma sala no próprio quartel. Aqui, eles estão sendo acusados de genocídio, abuso de poder,
subversão da economia nacional, destruição da propriedade pública e da economia e tentativa de fuga com mais de $1 bilhão em contas no exterior. Nicolae Ceausescu apenas ri, demonstrando desprezo pelo processo. O julgamento é breve e em grande parte para encenação. Ele dura menos de 2 horas e ocorre sem nenhuma possibilidade real de defesa ou apelação. O ditador recusa reconhecer o tribunal e o considera ilegal, dizendo que responderia apenas ao parlamento. Então, o tribunal considera ele e Helena culpados. A sentença para ambos é a morte por fuzilamento, e a execução ocorrerá imediatamente. Nicolae Ceausescu tenta apelar da decisão, mas o pedido é negado. Antes de ser levado para fora da sala, Nicolae se vira para os guardas e pede para ser morto ao lado de Helena. Eles aceitam. Enquanto isso, um soldado retorna com uma corda para amarrar suas mãos, mas nem Nicolae nem Helena aceitam ser amarrados. Eles começam a discutir com os soldados, dizendo que não há necessidade disso e que eles não vão fugir. Mas os soldados não aceitam. Então, eles são levados para fora e colocados contra uma parede no pátio do quartel. Helena grita insultos contra o pelotão com raiva. Nicolae, por outro lado, permanece relativamente calmo em seus últimos segundos e tenta cantar a Internacional Comunista. Segundos depois, os disparos. No dia seguinte, a TV romena, antes o principal instrumento de propaganda do regime, exibe as imagens dos corpos, prova de que o regime havia chegado ao fim. Entre lágrimas e alívio, a Romênia começa a sonhar com a liberdade.